Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua luz. Cá estou eu novamente, com voz de taquara rachada, nos meus altos e baixos aí, tá? Mas estamos aqui. Estamos aqui para começarmos mais um estudo, né? Um grande abraço em todos. Espero que todos tenham tido um excelente Natal e vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar para estudar mais uma semana aí antes do término do nosso ano, né? Vamos aproveitar a última semana de estudos. Vamos então, pessoal, fazer uma prece, né? Já 20 horas. Nós vamos convidar a todos para nos acompanharem. Todos nós elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, mentalizando a sua figura majestosa, radiante, terna e branda, envolvendo todos nós num imenso abraço, carinhoso, curativo, que nos harmoniza, que nos abençoa, que nos pacifica. Obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos que tivemos neste Natal, que estamos tendo todos os dias, Senhor, quando abrimos os olhos e podemos descortinar a nossa visão, as belezas da criação divina, nos demonstrando a sua perfeição, a perfeição de linhas, de leis, de formas e de utilidades que a vida nos mostra. Tu és a porta que conduz ao Pai, tu és a bússola divina, que possamos aprender contigo, Senhor, as lições de sabedoria e de amor. Pedimos, Mestre querido, que abençoes todos os irmãos e irmãs que estão conosco, em seus lares, em seus trabalhos, em suas viagens, em seus carros, ou caminhando e ouvindo neste momento, ou ouvindo o material gravado nos dias subsequentes, que todos sejam envoltos na radiância da tua luz, na proteção dos bons espíritos que vêm em teu nome, nos trazer a esperança, nos trazer a fé, nos trazer a tua luz. Ajuda-nos, Senhor, a compreender os ensinos dos bons espíritos através desta obra que estaremos estudando hoje, que Allan Kardec nos trouxe, organizando esse maravilhoso material, verdadeira revelação do alto para todos nós que vivemos na Terra. Que a luz do teu amor envolva todos os necessitados, todos aqueles que estão sendo colocados os nomes na área de texto, dos comentários, todos que estão sendo lembrados nos pensamentos dos nossos irmãos e todos que a providência divina achar por bem socorrer espiritualmente em torno de nós, materialmente em torno de nós, onde houver o sofrimento, que possa ali estar a presença do socorro. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos, tá? Um grande abraço, sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui todas as noites, de segunda, terça, quinta e sexta, estudando a doutrina espírita e procurando abordar, né, sempre o espiritismo, uma visão mais terapêutica,
em que a gente consiga fazer a relação entre os conceitos espíritas e as necessidades de harmonização nossa com a nossa vida, né? É muito importante. Muito bem, pessoal. Todas as segundas-feiras a gente faz o estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos dando sequência. O Livro dos Espíritos, que é de Allan Kardec, lançado em 18 de abril de 1857, na França. E nós vamos dar sequência no tópico Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida. Questão 529, né? Lembrando que nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Capítulo 9 da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal e o tópico Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida. Tá? Vamos lá? Pergunta 529. Vou tomar uma aguinha aqui que hoje eu vou precisar. Precisar de uma aguinha e da oração de todos. Pergunta 529, então, que Allan Kardec fez aos espíritos. Que se deve pensar das balas encantadas de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Né? Que bala é bala de tiro, né? De revólver, tá? Não é bala de chupar, não, tá? É bala porque a gente estava falando de desviar de alguém que atirou em outra pessoa, né? Se os espíritos eles conseguem desviar a bala, né? Aí os espíritos responderam que os espíritos podem obnublar a visão da pessoa que está atirando, ou então intuir a pessoa que vai receber o tiro para se esquivar de alguma forma, né? Então, eles não precisariam a princípio intervir na matéria diretamente. Mas eles poderiam intervir também. Mas é que eles queriam dizer que a princípio eles têm outros modos de agir que não apenas o de intervir na matéria, né? Então eles não precisavam alterar exatamente o curso da bala. Eles podiam influenciar psiquicamente o atirador ou a vítima que estava o alvo do tiro, né? Aí a pergunta, né, que vem na sequência, que se deve pensar das balas encantadas, né? A bala de prata, né? Essa bala não erra, o cara dá uma polidinha, deixa a bala bem brilhante, né, para dar um efeito mais na frente do sol, assim, brilhando. Né? Das balas encantadas de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo. Né? É verdade isso? Que os espíritos dizem dessas balas encantadas, né? Aí a resposta. Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Né? É pura imaginação, né? Não é tudo que a gente imagina que é real, né, pessoal? É real enquanto construção mental, né, da nossa fantasia, da nossa ilusão, né? Mas não é que seja real, que aquilo exista mesmo e que fatalmente aconteça, né? É o efeito de imaginação, né? Então o homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza, né? Então, é como a gente vê os bichinhos falando, aí você vê o desenho do bichinho falando. Só que a gente conversa com os espíritos, fala, os bichinhos falam no plano espiritual, né? Fala, não, Alexandre, os bichinhos não falam, não. E eu fiquei imaginando, né, que os bichinhos falam, né? Que os coelhinhos, os cachorrinhos e tal, né? Então, aí pergunta para os espíritos falam, não, Alexandre, aqui no plano espiritual, os bichinhos não falam, não. Mas a nossa imaginação, ela cria, né, essas imagens, né, fantasiosas que a gente gosta de ficar imaginando, né?
Pergunta 529A. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstada sua ação por espíritos que queiram o contrário? Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstada sua ação por espíritos que queiram o contrário? Tá? Então, os espíritos amigos, os espíritos que dirigem os acontecimentos na Terra, né? Vamos pensar os espíritos de luz, os espíritos que coordenam a evolução no planeta, né? Eles podem ter obstada sua ação por espíritos que queiram o contrário? Esse é um momento bom, é uma pergunta boa de fazer nessa época, né? Essa época que a gente vê o planeta às voltas com tanta dificuldade, né? É uma pergunta interessante, né? Podem os espíritos de luz, né, terem barradas as suas iniciativas por ação dos espíritos que queiram o contrário, que queiram o mal, né? A Ana Cláudia colocou, não, acho que só intuem. Deixa eu ver aqui o que mais vocês colocaram. Só um pouquinho aqui. Não estou conseguindo ver aqui direito. Então aqui dá umas travadas aqui, pessoal. Vamos lá, vamos dar sequência e vai aparecendo aqui. Vamos lá. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? A Silvana colocou, acho que o mal não pode vencer o bem. A Marina Forte colocou, pode sim. A Silvia Vaz colocou, não existe. Vamos ver então a resposta? Vamos lá. O que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou lhe surjam obstáculos, é porque ele assim o quis. Não é? O que Deus quer que se execute, o que Deus quer se executa. Pois é, a vontade de Deus se executa. Tá? A vontade de Deus se executa. Se houver demora na execução ou lhe surgem obstáculos, é porque ele assim o quis. E, logicamente, né, pessoal, pelo próprio andar das dificuldades nossas, né, do progresso nosso. Eles colocaram de uma forma bem objetiva, mas a gente sabe como é que é o raciocínio dos espíritos, como é que eles pensam, né? A gente vê nas obras espíritas, né? É a dificuldade que nós vamos criando. Os espíritos infelizes podem criar obstáculos? Podem, mas não são obstáculos intransponíveis. Essa que é a questão. Não são obstáculos que impedem o desenvolvimento das coisas. Não é? Não impede. É que nem aqueles castelinhos de areia que a gente faz lá, que a princípio parece que vai interromper o fluxo do mar. E daqui a pouco vem uma onda mais forte lá e leva tudo de roldão. Não é? Nada é mais poderoso do que o bem, nada é mais poderoso do que a verdade, nada é mais poderoso do que o amor. Não é? Deus é a potência máxima, criador de tudo e de todos, perfeito em todas as qualidades que nós somos capazes de imaginar. Deus é perfeito em todas elas, não é? Então nós podemos atrasar, né? Fazer demorar um pouquinho, mas isso contra nós mesmos, né? Na verdade, a gente faz isso contra nós mesmos, né? Mas a gente apenas demora, a gente apenas atrasa aquilo que vai ser realizado, né? Vai ser realizado, não é?
Certo, pessoal? Agora, a gente também não pode cair no pensamento assim. Ah, tudo que acontece é porque Deus quis. A gente também não pode cair nesse tipo de pensamento, né? Porque senão a gente tira também toda a nossa capacidade de escolher. Nós temos o livre-arbítrio. Se a gente falasse, ah, tudo que acontece é porque Deus quis, né? Então a pessoa se matou, é porque Deus quis. Bom, se Deus quis que ela se matasse, se Deus quis que ela se matasse, onde é que está o livre-arbítrio dela? E por que que ela vai sofrer consequências de ter se matado, se na verdade foi a vontade de Deus? Quer dizer, então não é a vontade de Deus, não é? Não é a vontade de Deus que nos faz errar, entendeu? É a nossa vontade, não é? É a nossa vontade equivocada, nossa vontade ainda deseducada. Vocês entendem, pessoal, né? É muito fácil, às vezes, as pessoas falam, ah, tudo acontece conforme a vontade de Deus. Não é exatamente assim, né? Tudo acontece com a permissão divina. Com a permissão. É diferente de você falar da vontade divina. Porque senão a gente vai começar a atribuir. A gente vai começar a atribuir atitudes negativas nossas à vontade de Deus. Ah, eu estou errando, estou cometendo um crime porque é a vontade de Deus. Né? Não tem menor sentido, né, pessoal? Não tem menor sentido. Né? É porque a minha vontade é equivocada, ignorante ainda, né? Falha, né? Que ainda não entende qual é a vontade de Deus, né? Para a gente entender, tem que estar que nem Jesus lá, ó. Eu e o Pai somos um, né? Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu estou com o self, né? A presença divina está em mim. Eu estou sintonizado com Deus, né? Aí sim, não é? Não é, pessoal? Né, Lia? Não, não dá, né? Certo? Então Deus permite que nós erremos. É diferente. Deus permite que nós cometamos crimes contra nós, contra os outros. Deus permite. Por quê? Porque a sua lei perfeita nos corrige, nos educa, através dos próprios efeitos negativos da prática que a gente fez, né? Através da própria lei de ação e reação, a gente acaba sendo educado a não fazer o crime, a não cometer o mal, né? Ok, pessoal? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Quando a gente atribui tudo, todas as motivações à vontade de Deus, porque a gente tem que discernir. O Deus quer o melhor para nós, né? E às vezes a gente escolhe o pior para nós, né? Então é diferente. Quando a gente demora muito para acertar as coisas, é porque a gente tá tendo dificuldade em escolher o melhor, né? Vamos para a pergunta 530, né? Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Não podem os espíritos levianos, olha que interessante, e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Pode acontecer. Dos espíritos levianos, zombeteiros, vingativos, né? Os espíritos ainda vinculados ao mal, eles podem criar pequenos embaraços na realização dos nossos projetos, né? Interferir nas nossas previsões, nos nossos planejamentos, nas nossas organizações. Eles podem fazer isso? O que vocês acham? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida? São eles, são esses espíritos que são os causadores das chamadas pequenas misérias
Os pequenos infortúnios, insucessos da vida é sempre causado por esses espíritos? É interessante essa pergunta, né, de Kardec, né? Faz a gente querer transferir, né? Faz a gente querer transferir tudo para os espíritos também, né? A impressão que dá é que a gente está transferindo tudo para os espíritos, né? Vamos ver a resposta? Eles se comprazem em vos causar aborrecimentos, que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Eles se comprazem em vos causar aborrecimentos. Né? Eles têm muitos espíritos que se comprazem nisso. Eles gostam de ver os outros para baixo, de destruir o que eles puderem, de causar aborrecimentos, contrariedades, as pessoas brigarem, as pessoas se destruírem, né? Para nós, né? Assim, ó, que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. E muitas pessoas perguntam, Alexandre, mas por que que Deus permite que esses espíritos inferiores ou maldosos fiquem influenciando os encarnados, né? Prejudicando, gerando doença, gerando discórdia? Por que que Deus permite isso, né? Aí nós temos que lembrar que esses que estão tentando fazer isso são apenas os homens fora do corpo. Assim como na Terra muitos fazem isso, no plano espiritual continuam fazendo, não é? E nós vivemos num mundo em que nós já fizemos isso para os outros também. E hoje nós colhemos o resultado do que nós já fizemos para os outros. É a lei de ação e reação. Ok? Desculpa, pessoal. Tem hora que não dá para segurar. Só um instantinho, peraí. Tem hora que tem que dar umas tossidinhas aqui, senão eu não aguento. Então vamos lá, pessoal. Vocês entendem? Então, a gente vive num mundo de provas e expiações. Somos chamados a conviver entre pessoas mais ou menos próximas de nós em termos evolutivos. Nós estamos tudo numa faixa meio parecida. Então a gente sofre as provas de viver num mundo como esse ainda. Nós já aprontamos muito nesse planeta. Nós já aprontamos muito aqui e à medida que vamos despertando para o bem, nós sofremos os resultados daqueles que ainda não despertaram. Certo? Deus nos dá o livre-arbítrio, nos deu sempre o livre-arbítrio. Nós muitas vezes não usamos bem. Outros também não usam bem. Né? Então, para quem vai despertando, vai sentindo mais assim a prova, né? Exercitar a paciência, exercitar a compreensão, exercitar a piedade, a compaixão, né? A tolerância. À medida que a gente vai ficando mais sensível, a gente vai sentindo mais o peso de algumas atitudes, né? Muito contrárias à caridade, muito contrárias à fraternidade. Certo, pessoal? Então né? É para exercitar a nossa paciência, né? Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Não é? Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem.
Então, o espírito pode ficar lá tentando a gente, pode ficar lá criando embaraço, criando doença, criando problema, criando. Por quê? Porque nós temos as nossas fragilidades. Nós temos as áreas kármicas no nosso corpo. Nós temos momentos de oscilação emocional, oscilação física, mental, espiritual, né? Então nós estamos sujeitos, mas eles criam problemas, criam, e a gente continua com fé. A gente continua orando, continua fazendo bem, continua nos propósitos bons, continua trabalhando, continua buscando. Aí eles vão cansando. Aí eles vão cansando. Entendeu? Então é a forma da gente vencer. É boa vontade e perseverança. Boa vontade e perseverança, pessoal. Vence tudo, supera tudo. Boa vontade e perseverança. Tá? A gente transforma qualquer situação com essas duas palavrinhas mágicas aí. Né? Entretanto, continuando a resposta, né? Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Aí aquela parte que a gente falou que parecia uma transferência de responsabilidade, né? E aí os espíritos estão pontuando justamente aquele equívoco, né, de pensamento, que não é, os espíritos não são os responsáveis por todos os infortúnios, por todos os nossos aborrecimentos, né? Longe disso, né? Então não é justo imputar aos espíritos tudo que aconteça na nossa vida, né? Por quê? Porque sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Não é? Então a nossa vida, ou como ela está, fundamentalmente, a causa somos nós mesmos. Fundamentalmente, a minha vida é o reflexo do que eu tenho feito dela nos últimos séculos. Eu sou o resumo vivo, histórico, eu sou o resumo histórico do que eu tenho feito da minha vida nos últimos séculos. Boa ou má, difícil, pesada, gostosa, leve, né? Agradável, desagradável, tensa, né? Certo, pessoal? Nós somos o autor da nossa vida, em última instância. Sofremos influências de várias coisas. Em cada encarnação, nós sofremos vários tipos de influência. Também influenciamos, sofremos várias contingências, né? Mas é sempre como eu reajo às contingências da vida. É sempre como eu decido reagir diante das contingências da vida. É sempre como eu decido pensar e sentir diante das contingências da vida, ao longo das encarnações. E aí nós vamos melhorando as nossas encarnações ou nós vamos complicando no emaranhado de causas e efeitos aí, criando situações complicadas para nós mesmos. Certo? Ok? Faz sentido para vocês? Por isso que os espíritos disseram, né? Que sois os principais culpados. Culpados, aqui entendamos, somos os principais responsáveis. Porque eu é que estou vivendo a minha vida. Não tem ninguém vivendo a minha vida. Então eu sou o principal responsável. Eu não posso imputar nem a Deus, nem aos espíritos, a Jesus, né? A ninguém. Eu posso imputar a responsabilidade pela minha vida.
porque eu é que estou vivendo ela. As minhas encarnações, não é? Então, e isso também é uma coisa muito boa, se a gente for analisar. Por quê? Porque eu também, se eu sou o principal responsável, eu sou a pessoa que mais tem o poder de mudar a minha vida. Ou, em última análise, eu sou a única pessoa que tem o poder de mudar a minha vida, né? É lógico que a gente recebe auxílios, né? A gente recebe auxílios e a gente precisa desses auxílios. Nós precisamos desses auxílios, né? Mas eu sou protagonista nessa mudança. Eu preciso querer, eu preciso buscar, né? Porque somente eu poderei usar esse poder transformador na minha vida, né? Eu posso reclamar, espernear, rodopiar, plantar bananeira, posso fazer o que for, me descabelar, até os cabelos que eu não tenho, eu posso descabelar. Mas nada vai mudar essa realidade. Nada vai mudar essa realidade. Posso ser meu melhor amigo ou meu mais difícil inimigo, né? Maria Lígia, provocamos com a lei de ação e reação. Exatamente, né? Maria Lígia não é? Porque tudo que a gente vai nutrindo, tudo que a gente vai elegendo, tudo que a gente vai investindo, aquilo cresce na sementeira da vida, né? As flores ou os espinhos, né? Então, se a gente quer colher flores, não adianta a gente semear espinhos, né? Então a gente tem que atentar para as nossas semeaduras, né? Aí terminando os espíritos aqui na resposta, né? Fica certo de que se a tua louça se quebra, é mais por desazo teu do que por culpa dos espíritos. De repente você derruba um prato lá, derruba a tigela, derruba. Ai, os espíritos me fizeram derrubar, né? Pode até acontecer, uma eventualidade lá, estourar um copo lá, um efeito físico, né? Pode acontecer, acontece. Mas acontece muito mais por descuido, distração, né? Reflexo nosso e problemas nossos do que os espíritos estarem quebrando os nossos pratos, né? É aí que a gente tem que usar o bom senso, né? O discernimento e não ficar atribuindo a tudo os espíritos, né? A Maria Clércula, às vezes acontece. Às vezes acontece, é por isso que eu falei, às vezes acontece. Mas é muito menos provável, né? É muito mais provável que a gente tenha causas materiais antes das causas espirituais, embora essas também existam, né? Vamos para a pergunta 530A, sob pergunta, né? 530A. Destes, os que provocam contrariedades obram impelidos por animosidade pessoal ou assim procedem contra qualquer, sem motivo determinado, por pura malícia. Então, esses que realmente podem participar de aborrecimentos, de situações, de problemas vários na vida que a gente está sempre falando aqui, a gente está sempre analisando a participação dos espíritos, né, nos acontecimentos da vida e tal. Desses que provocam essas contrariedades, quando é o caso, né, de ser isso, qual que é a motivação deles? É uma coisa pessoal ou é porque simplesmente são espíritos maliciosos, que gostam do mal, gostam de prejudicar, gostam de ver a pessoa passando vergonha, ver a pessoa sofrendo algum revés, né? A Marli Romani colocou, acho que os dois agiu das vezes sem motivos. Concordo, concordo.
Os dois casos, né, Edson? Os dois casos, né? Vamos ver aqui a resposta que os espíritos colocaram, né? Né, Edna? Tem os dois, né? Vamos ver aqui, ó. Por uma e outra coisa. Então, os dois, acertamos, hein? Todos nós aqui. Por uma e outra coisa. Às vezes, os que assim vos molestam são inimigos que granjeastes nesta ou em precedente existência. Doutras vezes, nenhum motivo há. Não é? Tá? Então, eles podem fazer o mal ou porque nós fizemos mal para eles, né? Então é uma simples ação e reação aí, é um retorno do que a gente semeou e a gente está colhendo, né? Ou é uma ação do mal contra o bem, alguém querendo fazer mal para uma pessoa que só por ela ser boa, ou por estar querendo fazer uma coisa boa, ela sofre o mal. Por inveja dos espíritos levianos, eles trabalham muito por inveja, por despeito. Porque uma das características dos espíritos que trabalham por fazer o mal é que eles não acreditam neles mesmos. Eles não se conhecem profundamente e não se amam. E sofreram e não conseguiram superar. Não é? E dessa forma, achando que para eles não tem jeito, eles querem puxar todos para baixo. Eles não querem que ninguém consiga. Então eles falam assim: eu não consegui, eu não quero que ninguém consiga também. Já que eu não vou ter, ninguém vai ter também. Eu não quero que ninguém tenha as coisas boas. Já que eu não consegui ser bom, também eu não vou. Não quero que ninguém seja bom também. Então eu começo a trabalhar contra o bem. Contra o bem. Certo, pessoal? Então é uma das características da psicologia desse tipo de espírito. Inveja, despeito, né? Contrariedade. Isso acontece nas pessoas encarnadas e desencarnadas, tá? Por falta de entendimento que os bens da vida são para todos. Os bens da vida, eu estou falando só de coisas materiais. Estou falando todos os recursos da vida são para todos. Deus não tem preferidos, preferências, privilegiados. Todos vivem em posições diversas conforme as encarnações, conforme o momento da encarnação. Sofrem reveses, provas, expiações. Todos nós estamos aí no jogo da vida. Só que a gente tem que ir aprendendo a jogar esse jogo. Nós temos que ir aprendendo a jogar esse jogo. Não adianta a gente jogar esse jogo de qualquer forma, usando da trapaça, usando do crime, usando, né, de tudo que for artifício negativo e querer resultados bons. Certo, pessoal? Não adianta a gente querer semear coisas negativas e querer colher positivas. Muitos espíritos se revoltam porque eles colheram consequências negativas das ações negativas deles. Né? Você vê que interessante, né? Mas conversando com eles, eles demonstram contrariedade. Às vezes o espírito fala assim: mas Deus não perdoa? Por que que eu fiz o mal lá? Por que que eu tive que receber de volta aquele mal? Deus não perdoa? Fala, meu irmão, Deus perdoa. Tanto que ele te dá uma nova oportunidade, inclusive de aprender através da dor, através do retorno do que você fez para não fazer mais. Mas o espírito não gosta de... O espírito não gosta de ouvir esse tipo de coisa. Né? Mas é a lógica, né? Conforme a qual funciona a lei divina, certo, pessoal? Tá? Então Deus perdoa sim, nos dá chances de nós passarmos por provas, por expiações, por reparações. Faz parte do perdão divino, que nunca nos deixa sem possibilidades de refazimento, certo? De reconstrução. Mas tem um custo do aprendizado, custo do atraso, né?
em que a gente passa por existências às vezes mais difíceis, né? Certo, pessoal? Ok? Não é? Então, assim, todos nós receberemos de acordo com as nossas obras, não é? Então, conforme a gente vai aprendendo a amar, não é? Nós vamos nos abrindo mais ao amor, nós vamos nos sintonizando mais com o amor, né? Enquanto a gente não aprende a amar, e a gente acaba usando mais das atitudes mais negativas, aí o que vai trabalhando em nós é mais a dor, né? Para que a gente vá mudando o modo de agir, né? Então é um aprendizado, certo? Então, muitos desses espíritos eles agem dessa forma porque ainda não entenderam a importância do amor, né? Na existência, mas aprenderão, refletirão, mais cedo ou mais tarde eles compreenderão tudo isso que nós estamos falando, tá? Todos nós evoluiremos, tá? Ninguém vai ficar para trás. Pergunta 531. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aí vamos com Kardec aqui, né? Pergunta 531. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na Terra? Então, acaba com o término da vida corpórea o mal dos seres que fizeram mal na Terra, né? As pessoas que fizeram mal na Terra, morrendo o corpo, acaba o mal? Acaba o mal que elas traziam dentro delas? Ou não? Uhum. Estão dizendo que não, né? A maioria está dizendo que não. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência, a maldade dos seres que nos fizeram mal na Terra. Acaba a maldade só de sair da matéria, só de morrer, corpo, a alma sair já sai sem maldade já? A Lide colocou, se houver arrependimento, o que vocês acham? Vamos ver a resposta? Vamos lá? Muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram. Tá? Ó, muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam. A pessoa desencarnou, está desencarnando ou desencarnou, e ela analisa, às vezes imediatamente, ou depois de um breve tempo, ela percebe a injustiça e o mal que causaram na Terra. Pode acontecer. Quer dizer que resolveu tudo já? Só o fato dela perceber o mal que ela fez, aquele mal já sumiu dela, já desapareceu dela e agora ela já é boa só porque ela reconheceu a injustiça? A gente sabe que não, né? A gente sabe que você perceber o mal que você fez, você se arrepender desse mal é apenas o primeiro passo. Você se descondicionar desses males, você se libertar desses conteúdos, você reparar do mal que você fez, é o grande trabalho que nós vamos ter pela frente, né? Então vamos lá. Muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram, mas também não é raro que continuem a perseguir-vos, cheios de animosidade. Se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Aqui por que falou, né? Se Deus o permitir. Porque Deus dá o livre-arbítrio para nós,
permite que uns influenciem os outros, que nós aprendamos a resistir ao mal, né? Deus permite, né? Que a gente erre, que os espíritos nos influenciem, tá? Porque dá livre-arbítrio para nós aqui e para nós no plano espiritual, tá? Só que nós sintonizarmos com os espíritos que estão cheios de animosidade conosco, aí é por nossa conta. Os espíritos podem tentar nos perseguir, mas a gente sintonizar com eles, aí é por nossa conta. Ah, mas é porque o encarnado fez mal mesmo para aquele que está perseguindo ele. Então, é uma relação de culpa e cobrança. E isso o tempo vai exigir mesmo, né? Vai exigir tempo para trabalhar isso aí, essa relação de culpa e cobrança, tá? Então você vê, principalmente né, nessas situações, Deus permite que o cobrador esteja junto ao devedor. É da lei, né? Que o cobrador esteja junto ao devedor. Porque o devedor é devedor, entendeu? Então a lei permite, não é? Então, por isso que muitas vezes a pessoa desencarna, mas o mal, o desejo de vingança, de prejudicar aquele que ficou, ele vai junto com o espírito, porque está dentro dele. Ele se sentiu ofendido, prejudicado, trapaceado, traído, né? Então ele fica buscando oportunidades para prejudicar aquele que ficou. Se o que ficou tem o coração em paz, tem a consciência em paz, é uma pessoa boa, que sempre tentou fazer o bem, que está fazendo o bem, e aquele outro tem um despeito, tem uma inveja, aquele outro tem uma contrariedade, até gratuita, aí Deus não permite que o espírito faça tudo o que quer, tá? Espiritualidade não permite que aquele espírito faça tudo o que quer. E nem a própria vibração da pessoa permite que o espírito faça tudo o que quer. Entendeu? Porque a própria vibração, a consciência em paz do encarnado é uma defesa natural aos espíritos que queiram nos fazer o mal, não é? Por isso que, pessoal, é o mais importante de tudo, viu? É a nossa consciência em paz. Porque você pode sofrer perseguição para todo lado, de todo jeito. Mas se você tem a consciência em paz, e se você está fazendo bem, você pode sofrer reveses, mas a ajuda espiritual será muito grande. O amparo divino será maravilhoso. Isso a gente pode confiar, com toda certeza. Não é que a nossa vida vai ser um mar de rosas e que a gente não vai passar sofrimentos. Mas diante dos sofrimentos, das perseguições e tudo mais, nós seremos amparados pela mão divina. Tá? Tenhamos fé sempre nisso. Né? Ok? Vamos ver como é que tá aqui. Acho que a gente tá quase acabando aqui. Vamos ver. Eita. Vamos ver se dá tempo da gente acabar. Pergunta 531A. Pode-se pôr termo a isso? Por que meio? Interessante, né? Pode-se pôr termo a isso? A essa perseguição, a essa influência maligna sobre nós, do desencarnado sobre nós, né? Do espírito. Pode-se pôr termo a isso? Por que meio? Né? Por que meio que a gente pode terminar com essa perseguição, não é? Que o espírito queira nos fazer. Podeis, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem. Olha que bonito, né? Podeis orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem. Nada resiste ao bem, né?
acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Acabarão compreendendo. Eles poderão fazer muito mal ainda, achando que estão certos, tá? Daqui a gente não pode ser imediatista e querer que as pessoas mudem simplesmente porque a gente quer que elas mudem. Elas vão mudar quando elas quiserem, quando elas amadurecerem para isso, né? Mas elas acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Tá? Ademais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram. Né? Entendeu? Se a gente conseguir, se a gente soubesse colocar acima das maquinações, o que são essas maquinações? Essas armadilhas, esses planejamentos, esses pensamentos que eles tentam nos envolver, né? Esses emaranhados que eles tentam nos colocar, se a gente souber nos colocar acima das maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram. Uma coisa interessante é que esses espíritos, eles contam sempre com os nossos defeitos. Eles contam sempre com os nossos defeitos. Porque eles nos olham como a eles mesmos, né? Então eles tentam armar as coisas se baseando nos defeitos que eles têm, que nós podemos ter também. Então, a virtude, o bem, né? Aí entra a paciência, compreensão, tolerância, é o que desarma as armadilhas, é o que desarma as maquinações que eles fazem, né? É isso que desfaz o mal. São as virtudes reais, né? Por quê? Porque eles não contam que a gente vai agir bem. Esse conto vai cair naquela casca de banana lá. Ele vai ficar irritado e essa irritação nós vamos aproveitar, nós vamos botar fogo na coisa, jogar lenha na fogueira e vamos falar na orelha de um, vamos falar na orelha de outro e os dois vão brigar e vai ser aquela confusão, né? E aí nós vamos botar para quebrar aqui, né? É assim. Agora não conta que vai aparecer a pessoa que vai falar assim, olha, calma, desculpa, eu não quis falar isso, perdão, eu estava errado, tá aí assim, tal, aqui, calma, vai dar tudo certo, né? Pronto, acabou. Aquela maquinação toda, aquela armadilha toda acabou. Com meia dúzia de palavras lá, boa vontade, paciência, acabou. Aquela confusão que poderia ter virado a guerra na família, a guerra na... Acabou. Eu sei que tem situações que não são tão simples assim, né? Até porque o emaranhado é grande, né? A complicação é grande. Eu sei disso. Mas tem muitas coisas que dá pra gente resolver através de pequenas ações, né? Que funcionam como material isolante, né? Um material isolante que não deixa que aquele rastilho de pólvora lá, ou aquela faísca lá, percorra um espaço muito longo, né? Ela isola aquela situação, não deixa que ela se prolongue demais, né? Certo, pessoal? Então, ademais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram, né? Então, eles tentam colocar para baixo, gerar raiva, gerar ódio. Você está sempre usando os argumentos, tentando anular
os pensamentos que eles lançam sobre você. Você vai usando o bem, o evangelho, para anular aquelas maquinações, né? Então aí eles acabam percebendo que eles não conseguem atingir o objetivo, né? Aí tem uma nota de Kardec. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercer as vinganças que vinham tomando, e que assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que tenha feito a outrem, né? Então acaba. Nunca é um bom negócio fazer mal para alguém, né? Porque esse alguém vai continuar existindo, vai continuar vivendo e provavelmente vai tentar nos devolver esse mal de alguma forma, né? Pergunta 532, vamos ver se a gente. Pergunta 532. Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Não é? Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Não é? Os espíritos podem fazer isso? Afastar da gente, da nossa vida, os males e de nos trazer só coisas boas. Prosperidade, dinheiro, prazeres. Pode acontecer isso? Sim ou não? Alguns estão dizendo que sim, outros que não. Não é? Vamos ver. Interessante essa pergunta, né? É do interesse de muita gente, né? Eita, é a pergunta que não quer calar, né? Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com as prosperidades? Quanta gente procura as consultas espirituais, as casas espíritas, né? É nessa expectativa, né? De afastar os males da vida e favorecer com a prosperidade. Esse é o sonho de consumo da boa parte da humanidade, né? Vamos lá. Resposta. De todo não. De todo não. Só que aí nesse de todo não já deu margem para achar que em parte sim, né? Não é? De todo não. Porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Né? De todo não. Lógico, a gente até estava conversando outro dia, né? A gente estava estudando sobre isso. Lógico que se você está bem intuído, está com boas atitudes, estudando, se aprimorando, trabalhando com afinco, com determinação, com planejamento, né? De uma forma inteligente. É lógico que se você tiver uma boa vibração, uma boa sintonia, né? Está produzindo bem para a sociedade, é lógico que a tendência é as coisas darem certo. É lógico que a tendência é você estar bem influenciado para o bem, para produzir, para ajudar famílias, para ajudar a sociedade a descobrir coisas novas, a produzir coisas boas para as pessoas. É lógico que, né? Seja em que nível for, tá? Seja em que nível for, né? Lógico que a tendência é viver melhor, a tendência é, se a pessoa está bem consigo, a tendência é ter mais saúde, não é? Ter uma convivência melhor. Então, é lógico que se nós nos ajudamos, facilita para que a espiritualidade nos ajude. Não quer dizer, não quer dizer que os espíritos só vão nos trazer coisas boas, né?
que eu não vou ter males na vida, que eu não vou ter doença também, que eu não vou ter perda, que eu não vou ter problema financeiro, que eu não vou ter problema de nenhuma espécie. Isso seria uma grande ilusão. Por quê? Porque o que nos faz aperfeiçoar são as dificuldades. Nós não ficamos em busca o tempo todo de dificuldade, obviamente. Mas a vida nos traz dificuldades que vamos tendo que aprender a lidar. E nesse processo de aprender a lidar, a gente vai se aperfeiçoando. Resolvidos alguns problemas, surgem outros. E resolvidos outros, surgem outros. E é assim que a vida vai. Agora, o que alguns espíritos querem que nós pensemos é que nós acreditemos na ilusão que eles vão nos proporcionar de uma vida farta, de uma vida de prazeres, de uma vida regalada, entendeu? De vícios, de tudo que a gente quiser de coisa boa e que nada vai ter consequência. Esses são os espíritos levianos, os espíritos enganadores, que podem até, pasmem, né? Mas acontece muito, 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 de realmente ajudarem a prosperidade de muitas pessoas. Por que, Alexandre? Como assim? Como assim ajudar esses espíritos a ajudar a prosperidade de muitas pessoas? Muitas pessoas. Muitas pessoas estão prosperando, não é exatamente porque os bons espíritos estão trazendo as coisas boas e porque muitas estão prosperando porque os espíritos estão doidos para participar das festas que a família vai fazer, das bebidas que vão rolar, da droga que os filhos vão usar, das traições que vão existir no seio da família, dos escândalos que vão acontecer, dos problemas vários. Que a família só vai querer saber de dinheiro, só vai querer saber de abastança, é de viagem, é de festa, é de. É, gente. É. Muita gente está sendo cevada. Sabe quando você vai cevando? Você vai alimentando, vai engordando, vai. Muita gente está sendo cevada. E não é pelos bons espíritos. É pelos espíritos levianos que querem ver eles bem cevadinhos para se locupletarem junto das pessoas, dos encarnados. Como é que eles vão se banquetear sem ter com quem se banquetear? Como é que eles vão se drogar sem ter com quem se drogar? Como é que eles vão beber sem ter com quem beber? Certo? Então, eles vão dando recursos para as mãos de pessoas que eles sabem que vão cair na viciação, que vão cair nos excessos da gula, nos excessos do sexo, e eles vão participar desses excessos todos e vão vampirizar as pessoas. Isso é uma das coisas que mais acontece, pessoal. Entendeu? Por isso que simplesmente buscar o dinheiro pelo dinheiro, para ter uma vida regalada, não é exatamente o objetivo da vida. É uma das razões é essa. Buscar o dinheiro pelo dinheiro não é. Porque a gente se encher de dinheiro para cair moralmente, para cair na viciação, para cair nos desvios vários que nós podemos cair, e às vezes a gente acha que a gente é muito forte. Eu não, Alexandre, se eu tivesse muito dinheiro, eu dava tudo para caridade, eu ajudava todo mundo, eu fazia, acontecia, não sei o quê. Aí você põe dinheiro na mão do cidadão, daqui a pouco ele está lá. Nem lembro mais de caridade, nem lembro mais de beneficência, nem de ajudar ninguém. Então, é assim, não é?
Por isso que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente quer, né? Muitas vezes o que a gente mais deseja é a nossa queda. É o motivo da nossa queda, né? Se a gente quer uma vida equilibrada, vamos buscar uma vida equilibrada. Vamos buscar uma vida equilibrada, né? Certo? Vamos ver aqui, né? Então, por isso que os bons espíritos, eles são muito cuidadosos com o que eles nos dão, viu? Os espíritos amigos, eles não costumam dar mais do que nós podemos ter, porque eles nos conhecem. Eles nos conhecem de outros carnavais. Os espíritos amigos nos conhecem de outros carnavais. Então eles sabem que, né, eles conhecem os nossos pontos fracos e eles não são de colocar mais nas nossas mãos do que a gente precisa. Eles não são. Quem gosta de fazer muito isso, sem nenhuma responsabilidade, são aqueles que querem nos usar posteriormente ou concomitantemente, né? Tá? Ficar igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou quando menos atenuá-los, né? Os espíritos estão dizendo, ó, cabe também a vocês poupar-vos aos males, ou quando menos atenuá-los. Sim, vamos procurar ter uma vida digna, equilibrada, nos furtando aos exageros que poderiam nos prejudicar. Nós podemos nos poupar aos males, né? Os males da miséria também, os males da precariedade, da insegurança. Nós podemos também nos privar através de uma atitude também consciente, equilibrada, né? Tentando atenuar certos problemas, né? A inteligência Deus vô-la outorgou para que dela vos servais. E é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Porém, não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos, né? Então nós temos a inteligência, podemos usá-la, podemos receber auxílio dos bons espíritos, mas nós devemos querer o auxílio deles. Então devemos ter uma boa intenção perante a vida. Aí nós vamos ouvir os auxílios, os alertas que eles vão nos dar. A precaução, cuidado, a prudência, né? Coisa diferente os espíritos infelizes, né? Que não se importam com nada disso. Tá? Ok? Deixa eu ver aqui se já acabou. Ah, tem mais. Tem mais. Ixi, Maria. Pensei que tinha acabado já. Ah, vai mais um pouquinho aqui. Vou dar uma parada então, pessoal. Senão vai ficar cheio que já estava acabando. Deixa eu ver aqui. Vamos terminar só essa resposta então, tá? Então a inteligência, né, a sintonia com os bons espíritos e a gente se ajudar para que eles possam também nos ajudar, né? Esse é o sentido destas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece sê-lo. Aí, ó, você vê que a gente inverte muita coisa aqui na Terra. Às vezes o que a gente acha que é uma bênção, né? É uma bênção de Deus, e vem a fortuna lá, e você acha uma bênção. E de repente essa fortuna aí, daqui a pouco tá todo mundo brigando por causa dessa fortuna, né? Então nem tudo que parece é, né? Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Às vezes, até uma situação precária, que a família, todo mundo resolve trabalhar. Vem lá uma dificuldade, antes tinha tudo, e todo mundo estava lá na maior folga, né? De repente vem uma falência lá, vem um problema, e aí todo mundo agora tem que trabalhar. É uma benção, né? Que pode mudar
a vida da família inteira. Pode mudar a história de todo mundo através de uma falência da indústria lá, tal. Aí todo mundo teve que se virar. Aí foi estudar, foi trabalhar, todo mundo saiu daquela acomodação, né? Então, parece uma coisa ruim, mas acaba virando uma bênção, né? Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. A gente olha para o nosso egoísmo, né? A gente pensa o que a gente está perdendo, né? E a gente não olha o que aquilo pode fazer de mudança em nós. A gente só pensa no prazer que a gente está perdendo, no dinheiro que você está perdendo. Mas você não para analisar o quanto você pode desenvolver a partir da necessidade, a partir do estímulo que você está tendo. Lógico que não é o que você queria, mas é o que a vida entende que você está precisando, né? O que a gente às vezes está precisando, né? Tá? Então vamos dar uma paradinha aqui, aí semana que vem a gente continua com a 533, tá? Pra gente terminar aqui o tópico. Bem interessante esse tópico, né? Tem umas perguntas muito interessantes. Muito bem, pessoal. Vamos então finalizar, né? Já estamos na hora. Então vamos fazer a prece, né? Agradecendo novamente todo o auxílio que recebemos, todo o apoio vibratório, toda a segurança, toda a intuição que todos nós recebemos para compreendermos os conceitos espirituais e traduzi-los para a nossa realidade material. Abençoa-nos, Senhor Jesus, envolvendo os nossos lares, envolvendo a todos nós, todos os espíritos necessitados e todos os espíritos amigos que estiveram e que estão conosco neste momento. Que possamos caminhar em mais uma semana, a última do nosso ano de 2022, resolutos, determinantes, corajosos, olhando para o futuro, com os olhos radiantes de esperança, de fé e de boa vontade. Seja feita a tua vontade e a vontade do Pai Celestial, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, finalizamos. Obrigado pela presença de todos, tá? Então, amanhã espero estar em condições de fazermos o estudo dos mensageiros, tá? Eu estou ainda oscilando, tem dia que eu estou melhor, tem dia que eu estou pior. Mas com a ajuda de todos e com a ajuda da espiritualidade, a gente, se Deus quiser, amanhã a gente está aí junto, tá bom? Às 20 horas, tá? Um abraço, fiquem com Deus, pessoal. Até mais aí.